estou aqui a convite do Rogério para falar uma questão um bocadinho diferente da estruturação de uma saga, e nada melhor do que trazer a minha experiência para transmitir quais são os maiores desafios, o que se tem de fazer para controlar a história e chegar à batalha final da melhor maneira. Em relação à saga, temos algo diferente quando estamos a pensar num livro. Temos de pensar num grande plano, temos de pensar em várias pequenas batalhas para, no final, o conjunto de livros fazer sentido. No caso das Terras de Corsa, a primeira ideia que eu tive foi que tinha de estruturar uma história que passasse por 4 livros para apresentar várias épocas históricas e mostrar, passar para o leitor o que eram as Terras de Corsa e começar a prepará-lo para a figura de Corsa. Este nome já é estranho até para esse mundo que eu criei. Ou seja, a ideia principal era mostrar quem era esse conquistador e como é que ele conseguiu conquistar essas terras. Mas os 3 primeiros livros são histórias completamente diferentes, completamente separadas, sem qualquer relação, seja até de localização geográfica, seja de personagens. Tudo para transmitir a evolução dessas terras ao longo do tempo e criar uma ilusão à volta de Corsa, ao ponto de alguns leitores terem considerado que no 4º livro ia finalmente usar elementos de fantástico para mostrar alguém para além do humano com poderes sobre-humanos e divinizados, mas não, afinal Corsa era alguém normal com as suas falhas e os seus problemas. Portanto, a saga é um projeto com várias fases e um objetivo comum. Estabelecido esse objetivo comum, no caso, então, como eu dizia, das Terras de Corsa, mostrar essa conquista e essa personagem, temos então de planear as várias intrigas. E todas elas têm de fazer sentido e não têm de estar a encher só páginas. Fazer tudo por tudo para não cair na tentação de escrever histórias e livros por escrever e escrever 100 páginas sobre um assunto que não interessa. Muitas vezes para simplesmente matar o tempo até descobrir o que realmente se quer dessa história. Acontece muito facilmente perdermos o fio à meada quando temos um projeto maior, de maiores dimensões e para não estarmos a 0% de produção, fazermos esse tipo de falha que os leitores, que são os maiores críticos, apontam logo, descobrem logo essa falha. Claro que cada um tem o seu estilo e foi interessante esta apresentação inicial para falar disso, da estruturação, sem pensarem no conteúdo usado. E agora falando no conteúdo, este também precisa de uma estruturação pensada não só através daquele esquema engraçado que o Bruno falou, mas também porque, lá está, tem as tais emoções e nós temos de passá-las para o papel com um certo esqueleto criado por nós. Mas de qualquer modo, como isto são sempre projetos de saga, a saga tem um projeto sempre que se prolonga ao longo de muitos anos, nunca esquecer o objetivo comum, o objetivo final. Como se estrutura então? Depois aí já temos que começar a pensar livro a livro. Como é que se estrutura? Pensarmos no cenário, pensarmos nas personagens que queremos inserir nesse cenário, pensarmos no enredo que essas personagens vão criar nas suas relações e depois voltamos às personagens em si, porque o próprio enredo vai exigir certos protagonistas que vão estragar os planos aos outros, que fazem sentido para conciliar ideias ou espaços diferentes. Claro que isto tudo exige de nós estar preparados para o imprevisto. Ao longo do tempo surgem aqueles momentos em que estamos a escrever, temos tudo planeado e de repente é o maior presente da escrita, é esse. Estamos há algumas horas a escrever e de repente surge uma ideia e parece que as personagens é que estão a controlar a história e tudo muda de sentido e afinal aquele trabalho que nós tivemos de 5 ou 6 meses ou de 1 ou 2 anos
é deitado por terra e temos de pensar 2 vezes no que vamos escrever a seguir, porque, lá está, temos um objetivo final que pode ser afinado, só que nunca podemos perdê-lo de vista, sob pena de termos chegar ao final e não fazer qualquer sentido e termos perdido o interesse dos nossos leitores ao longo do tempo. De modo que muitas vezes temos que parar para planear e não propriamente passar um dia a escrever, mas sim olhar para a história e pensar capítulo a capítulo o que é que nós estamos a fazer. Mas também não podemos ser preguiçosos. Acontece facilmente olhar para aquilo que nós escrevemos e estar fora. O meu exemplo, em relação aos 2 primeiros livros, escrevi cerca de 50 páginas, olhei para elas, deitei fora e comecei a escrever de novo, aproveitando só nomes de personagens, algumas ideias, e o resto foi completamente alterado, porque ao longo dessa pequena experiência apercebi-me que não estava a ser o caminho certo para o tal objetivo final. E outra situação, nós temos de ser cáusticos e temos de ser cirúrgicos quando estamos a ler o nosso produto, porque há alguns personagens pelos quais nos apaixonamos com facilidade, como é óbvio, e temos uma tendência para lhes dar mais valor e ocupar-nos mais tempo com elas quando não devemos. E ao fazer isso estamos a perder o tempo a alguns leitores que não estão tão apaixonados ou estão à espera de que aconteça algo mais depressa. Temos de ter sempre muito cuidado com as tais velocidades que o Bruno falou. O resultado final, claro que vai demorar muito tempo, mas é sempre uma realização pessoal ótima. No caso das Terras de Corsa, demorou 7 anos a concluir os 4 livros. Mas são 7 anos não só dedicados a escrever as Terras de Corsa, é preciso também praticar, porque por vezes, lá está, há aqueles momentos em que queremos transmitir alguma ideia, alguma impressão e não está a funcionar. Escrevemos, voltamos a ler passado uns tempos e não é aquilo que nós queríamos transmitir para o papel. E para melhorar essas técnicas temos de praticar e lado a lado temos de ter vários projetos, temos de escrever contos, temos de escrever diariamente qualquer coisa, nem que seja um relatório do dia, de uma maneira bastante prosaica, para lá está, como eu dizia, saber controlar emoções, saber controlar as cenas. Partilhar com os amigos também é muito bom, mas isso nós agora temos as comunidades na internet que facilita imenso. E de vez em quando pegar naquilo que escrevemos há 5 meses ou há 1 ano e olhar para esse texto de uma maneira muito crítica, fria. Temos dificuldade muitas vezes de ser mauzinhos para nós e isso é que temos de afinar, temos de melhorar ao longo do tempo. A minha experiência de leitura de outros projetos não passa por edição, mas sim por concursos literários. Desde 2006 que faço parte do concurso literário da Maia, tenho participações de todo o mundo, desde que seja em língua portuguesa. Também já participei no concurso literário, participei como júri no concurso literário da Federação Académica do Porto. E posso dizer um bocadinho, posso transmitir um bocadinho como é que foi, quais foram as impressões que eu tive dessas experiências. Em primeiro lugar, parece que na comunidade académica há mais gente a dar erros ortográficos do que no restante dos 13 aos 30 que acontece no concurso literário geral da Maia. Mas isso é uma à parte. E infelizmente acontece muito, há mesmo aqueles erros palmatórios que se repetem ao longo do tempo e parece que não há maneira de os extinguir, mas já que falo isso, sugiro que não se baseiem só no corretor do Word e de vez em quando procurem um prontuário, procurem um dicionário, procurem outras fontes, porque muitas vezes há palavras que até nós sabemos escrever bem, mas depois vemos tantas vezes mal escrita na internet que começamos a ter dúvidas. Tirá-las sempre.
Outra situação que eu noto com muita regularidade é o descontrole da história. Têm uma ideia interessante, começam a um bom ritmo e de repente os contos perdem sentido, os tais ritmos estão fora dos eixos, de repente as coisas mais importantes passam muito depressa, demasiado depressa, e outras demoram muito tempo a passar. Eu estou a falar deste tipo de falhas comuns para também pensarem depois nos vossos trabalhos. Outros pecam logo pelo início, não terem um objetivo definido, começaram a escrever por escrever e acharam engraçado depois o resultado final, mas quem está a ler de fora com um olhar crítico nota que a estrutura foi feita demasiado improvisada, um grande improviso demasiado. E como eu falava há pouco, não sermos preguiçosos em termos de edição, de olhar para o nosso texto, reescrevê-lo, mudar parágrafos, tirar palavras, isso é um trabalho que nunca deve acabar, até ao último dia quando vamos entregar ou enviar por correio. Falo por mim, depois de entregar os livros à editora, tenho sempre uma tendência a ler mais 3 ou 4 vezes antes de entrar na tipografia e há sempre mais uma palavra que dá para mudar, há sempre mais qualquer coisa que podemos melhorar. Pronto, a obsessão pelo perfeccionismo também assim o indica. Mas, tanto dizer mal dos concursos literários, do que se lê no concurso literário, também posso dizer que há bons resultados. Há alguns pseudónimos que se mantêm ao longo dos anos. Nós não conhecemos as pessoas porque mantém-se o anonimato, só que alguns candidatos enviam sempre sob o mesmo pseudónimo e nota-se que, ao longo do tempo, com a prática, vão melhorando. Portanto, acima de tudo, escrevam continuamente e sejam sempre muito críticos com o que escrevem. Voltando às Stella Scorza, como falei convosco agora sobre como foi criar este projeto e como tive aqui alguém que mostrou tantas imagens e assim, acho que não sei se é possível passar o book trailer para verem pelo menos como foi. É um projeto diferente porque no caso do Bruno temos uma saga em que foca-se numa personagem e desenvolve a história dessa personagem. No caso das Terras Corsa temos um espaço que desenvolve e as personagens que vão habitando vão mudando ao longo do tempo. É só carregares no símbolo do browser. Em O 13º Poder, Neferloen, uma verdadeira heroína que num mundo inspirado na Idade Média parte para o sul, diplomaticamente e também no campo de batalha, irá vencer um inimigo sem rosto e preparar o nascimento do 13º trono. A coroa de sangue remete-nos para a corte do rei II, onde se instalou um caos provocado pelo regicídio. Aeron, o contra-almirante, é a última pessoa a defender o trono vazio e, exilado, conspira a guerra civil lado a lado com as belas guardiãs de Corsa, mas sem conseguir contrariar o destino da linhagem real. É no início da Era das Máquinas que as tribos do Sul desenrolam. A protagonista, uma jovem aristocrata, sem o pretender, conhece o que se passa com as tribos. As terras de Corsa esqueceram-se das regras milenares e procuram recursos nos montes sagrados dos nativos. Tirawan faz-se então porta-voz das tribos, que a veem como a deusa encarnada. Por fim, o fim desta saga reserva o regresso às origens. Quem afinal é Corsa? Como surgiram as terras de Corsa? Ao longo do enredo, é desvendado o crescimento do líder desde a infância, que ao destacar-se no exército, torna-se o condutor de uma longa vida de conquistas. Só que não está preparado para o que vai encontrar no Sul. A ambição das rainhas do Sul desvia os planos de Corsa, e uma delas será a sua maior rival, que além de lhe quebrar o exército, irá quebrar o seu coração. O meu nome é Madalena Santos. Bem-vindos às Terras de Corsa. O meu sotaque do norte é fantástico. Obrigada.